Fala pessoal, bem-vindos a mais uma sessão de mentoria estratégica. Hoje a gente vai destrinchar um material que é absolutamente fundamental para fundadores experientes e líderes que estão se preparando para aquelas captações de capital de alto nível. Olha, a gente não está aqui para falar do básico sobre como usar a inteligência artificial, mas sim sobre como construir casos de investimento verdadeiramente à prova de balas. O mercado atual exige muito mais do que apenas velocidade. Ele exige uma base inabalável. Então, a ideia aqui é transformar esses conceitos em ferramentas práticas para atrair investidores reais. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pela armadilha do plano rápido, entender a diferença entre um documento estático e a lógica viva, ver provas reais de mercado, passar pelos 5 passos da arquitetura de ideias e fechar com a regra de ouro: estrutura antes da velocidade. Vamos lá? Ponto número 1. Armadilha do plano rápido. Sabe de uma coisa? Planejar nunca foi tão rápido, mas também nunca exigiu tanta clareza. Hoje em dia, com a ajuda da IA, em questão de poucas horas é perfeitamente possível estruturar um modelo de negócio inteiro, gerar projeções e criar apresentações completas. Só que tem um detalhe: a grande maioria desses planos continua falhando miseravelmente em trazer resultados. E por que isso acontece? Porque na mesa de negociação com os investidores, o problema nunca foi a velocidade de entrega. O problema sempre foi a clareza. É por isso que a maioria desses planos desmorona logo nos primeiros minutos de conversa. A gente tem um cenário de mercado muito claro agora. De um lado, existe a ilusão, aqueles planos super rápidos, documentos incrivelmente bem formatados, projeções que parecem sólidas e materiais lindos. Mas é um erro silencioso, sabe? Usar a IA só para gerar volume e preencher buracos. Do outro lado, a gente tem a realidade nua e crua. Na hora da decisão, a aparência não sustenta a dúvida de investidor. Eles hesitam porque faltam as respostas difíceis sobre os riscos do negócio. Falta uma clareza estruturada. Planos super rápidos, mas sem essa fundação, são na verdade planos extremamente frágeis. O que nos leva ao nosso segundo ponto: documento versus lógica viva. A premissa central é bem simples. Um business plan bonito não é necessariamente um business plan sólido. Pensa no seguinte: um documento gerado rapidinho pela IA pode ser comparado a um carro com uma pintura maravilhosa, impecável, mas sem motor. Ele é totalmente estático. Uma verdadeira arquitetura de ideias exige que o plano seja uma lógica viva, de altíssima performance. Um simples documento não toma decisões. Agora, uma lógica estruturada, sim. E para que essa lógica exista de verdade, antes mesmo de abrir qualquer ferramenta tecnológica, 3 pilares precisam estar inquestionavelmente claros na cabeça de quem lidera o negócio. Vamos imaginar que a gente está em uma sala de pitch agora. Primeira pergunta na lata que o investidor experiente quer saber: qual problema o negócio resolve de verdade? Qual é a dor real desse mercado? Se a definição do problema e a proposta de valor não forem absolutamente cristalinas, olha, nada do que vier depois vai para a interna. Segunda pergunta: e, gente, vale dar uma pausa só para absorver o peso disso? Como é que o negócio ganha dinheiro? Como a receita é gerada de fato? Quais são os custos? Onde está a margem de lucro? E quais são as alavancas da operação? Inteligência artificial nenhuma consegue inventar essa lógica fundacional. Isso tem que vir de um entendimento muito, muito profundo da própria empresa. E aí vem a terceira e última pergunta de fogo: por que ele vai crescer? Qual é exatamente o caminho para um crescimento escalável e onde estão os riscos? Sem respostas sólidas para essas 3 perguntas, sinceramente, não tem tecnologia no mundo que salve uma apresentação na frente de quem realmente entende de alocar capital. Ponto 3. Vamos falar de prova de mercado com casos reais. Vamos ver como tudo isso funciona na prática analisando 3 gigantes do mercado. A XP, por exemplo, não cresceu absurdamente só porque tinha um produto bom, mas sim porque construiu uma distribuição escalável e ficou refinando o tempo todo o modelo de receita e a estratégia de expansão. Era uma lógica viva. A Stone se destacou por uma clareza operacional que é rara. Eles não focaram só em escalar a qualquer custo, mas criaram projeções mega realistas, controle de risco super claro e um equilíbrio sensacional entre crescer e manter a qualidade para o cliente. E a Localiza é o exemplo clássico de como a estrutura vence a complexidade. O sucesso deles foi totalmente bancado por decisões baseadas em rigorosa lógica financeira, controle de custos e previsibilidade. Sabe o que conecta esses 3 cases fantásticos? Não foi simplesmente o uso da melhor tecnologia ou a velocidade de execução. O elo em comum ali é a clareza estruturada aplicada ao negócio. Essas empresas sabiam milimetricamente como gerar valor e entendiam os próprios riscos lá no detalhe.
Para líderes desse calibre, o plano de negócios nunca foi só um PDF bonitinho para cumprir tabela. Sempre foi uma ferramenta real e super afiada para tomar decisões difíceis. E isso nos leva ao nosso quarto ponto: os 5 passos da arquitetura, o processo na prática. Como a gente constrói isso? São 5 passos exatos. Primeiro, a clareza do problema e a identificação precisa do público. Segundo, a estruturação do modelo de negócio, definindo muito bem as receitas e as margens. Terceiro, e presta muita atenção aqui, é só nessa fase que a modelagem financeira com IA entra. Ela serve como suporte à decisão para simular vários cenários dinâmicos. Quarto, aí sim, a construção do business plan, amarrando aquela narrativa lógica. E o quinto passo, a validação para a decisão, que é testar esse modelo exaustivamente para ver se ele aguenta o tranco de qualquer questionamento de um investidor. Ou seja, a arquitetura de ideias não é sobre criar um business plan naquele sentido burocrático da palavra. O processo, por definição, é sobre construir uma lógica e uma estrutura de negócios super robustas, em vez de só gerar documento bem formatado. A análise que estamos fazendo revela uma inversão da lógica moderna. Você não deve usar a IA para criar um plano do absoluto zero, mas sim para potencializar um plano que já tem uma fundação de pensamento excepcionalmente bem feita. Ponto 5. O último e mais importante. Estrutura antes da velocidade. A IA exige estrutura, ela não a substitui. Esse deveria ser o grande mantra de qualquer captação de recursos hoje em dia. A inteligência artificial é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima de aceleração. Mas ela precisa de uma base. Ela jamais vai substituir a nossa capacidade humana de pensar criticamente sobre o nosso próprio mercado, sobre os concorrentes e sobre o valor único que a gente está entregando. O padrão exato dos planos que efetivamente funcionam e colocam dinheiro em caixa prioriza a clareza antes da velocidade. A lógica do negócio vem muito antes de escolher qual ferramenta usar. A consistência dos números é resolvida antes de se pensar no design da apresentação. E, fundamentalmente, a tecnologia atua sempre como um apoio analítico, nunca como a base do conhecimento. O foco é tomar decisões melhores e passar uma confiança absoluta para o mercado. E assim, a gente chega na nossa fórmula final, a lição principal dessa nossa mentoria. A IA acelera, a estrutura direciona, mas é a clareza que decide. Quem tem clareza hoje avança muito mais rápido com a ajuda da tecnologia. Quem não tem só vai se perder no meio de um monte de dados ainda mais rápido. No fim do dia, lá naquela sala de reunião com os investidores reais, quem decide o jogo é a clareza que você transmite. E para encerrar, eu quero deixar uma provocação super estratégica para todo mundo que está nos acompanhando. Dá uma olhada nos materiais de captação de vocês agora. Esse plano de negócios atual é só um monte de conteúdo bem embalado? Ou ele reflete uma estrutura real, viva e pronta para tomadas de decisões difíceis? Olha, muitas vezes, só de ajustar essa lógica por trás do projeto, o resultado final da captação muda da água para o vinho. Pensem nisso. Continuem questionando a estrutura por trás das grandes ideias. Muito obrigado por acompanharem essa análise e até a próxima.